O lugar que é bom pra mim, a estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre como a comunicação e o feminismo se encontram, com Iana Aguiar, comunicóloga e pesquisadora. É preciso ressignificar o que a gente chama de força da mulher, porque isso tudo também foi ensinado a nos colocar neste lugar o tempo todo, para que cada vez mais a gente possa estar em cenário de sobrecarga, que esse é de fato o nome. E quando a gente vai olhar tudo isso para a comunicação hegemônica, Paulo Freire nos apresenta o que ele chamou ali de uma educação ou de uma comunicação bancária, que vai ter o objetivo de dominar e de vencer, depositando ali informações, conhecimentos, acreditando que as mulheres são esse papel em branco que está a ser escrito. Então, quando a gente vai olhar para a comunicação feminista, ela está ancorada na empatia e na solidariedade e busca compreender, busca conectar e principalmente transformar a sociedade em um lugar melhor e para justiça social. E Carl Rogers, ele vai nos ensinar sobre a escuta empática, que é esse ato de coragem e que vai exigir que a gente suspenda os nossos pré-julgamentos, para que a gente possa ver o mundo a partir dos olhos de uma das outras. E isso não é fragilidade. Isso nada mais é do que uma tecnologia social. O feminismo nos entrega à sociedade. Então, quando a gente escuta com afeto, a gente quebra o ciclo de desumanização. No livro Manipulação e Conexão Genuína, eu defendo que a empatia é a base para que a gente possa hackear os gatilhos da manipulação. E o afeto, como sinalizou Raquel Paiva, é o ligame vinculativo que vai sustentar as comunidades, sustentar essas relações. E politicamente isso é revolucionário, porque subestima a lógica da competição e traz uma lógica da solidariedade, que a gente vê o feminismo pregar. O feminismo, por exemplo, da Marcha Mundial das Mulheres pregar. E dessa forma, o afeto vai nos permitir reconhecer que a dor da outra também é minha. Como a marcha diz, né? É necessário que essa liberdade que eu quero para mim seja também para as outras. Nós só vamos ser livres quando todas formos livres. Então, é neste lugar, e a partir deste lugar, que a comunidade de afeto, que Paiva nos apresenta, vai nos organizar para mudar as estruturas que não apenas querem nos adaptar a ela, mas nos organizar para transformar a sociedade, porque a gente tem o entendimento de que nós não cabemos nela do jeito que está, e nós também não queremos caber. Então,
o caminho é para que essa transformação não nos leve para o processo, mas nos leve para esse lugar que nós queremos e que a luta das mulheres constrói para que seja possível alcançar. E nós precisamos comunicar esperança e autonomia. Isso me lembra um texto de Nalu Farias, para o 8 de março de 2024, que ela fala sobre ser preciso radicalizar a esperança. E eu acredito muito que este é um caminho. Porque nós estamos vivendo um tempo de reações que são rápidas e inesperadas e reativas. E o nosso papel é convidar as pessoas de reflexão crítica. Então, nós precisamos comunicar que nós não somos produtos a serem otimizados, muito menos vasilhas, cumbucas a serem preenchidas. A mensagem que a gente precisa levar adiante é de uma comunicação que seja emancipatória, uma comunicação que nos conduza para o lugar da autonomia. E precisamos dizer de forma nítida e incansável que o feminismo é sobre vencer homens, mas é sobre construir uma sociedade onde o poder não seja sinônimo de dominação, mas de uma construção conjunta, uma construção coletiva, onde a comunicação ela seja dialógica, como nos ensinou Paulo Freire. E que nós devemos comunicar que é possível, sim, discordar, mas que nós não precisamos desumanizar para isso. E que nosso objetivo final é tecer uma trama social onde as pessoas caibam. E que caiba a diversidade, que caiba a inclusão, onde as pessoas sejam integradas na sociedade, respeitando sempre as diversidades culturais, as matrizes culturais. Então, a gente pode dizer que a mensagem ela é sobre o afeto ser político e que o vínculo é a nossa maior fortaleza para a construção de um mundo melhor. O vínculo, a conexão genuína, as narrativas que vai nos conduzir a um processo de autonomia e não em um processo de manipulação, de enganação, e de que cada vez mais, quando nós preenchemos todos os ambientes com esses pontos, a gente vai tirando desse mesmo ambiente as práticas que nós discordamos. A gente vai tirando a desinformação, a gente tira as fake news, a gente tira aquele conjunto de elementos que nós olhamos e percebemos que não faz mais sentido. Que nós percebemos que não dá mais para nós convivermos enquanto sociedade dessa forma. Então, entender que o tempo é um tempo que precisa caber a reflexão, que precisa caber o senso crítico, que precisa caber a politização, sem entrar em um processo de vulgarização ou em um processo que coloque sempre narrativas das mulheres contra as mulheres. De uma narrativa de que se trata, e aí não no termo freudiano, mas no termo da querida Valesca Popozuda, de esse recalque que tentam nos ensinar o tempo todo, né, no sentido de inveja, no sentido de competição, já não cabe mais. Então, eu acredito muito que essa mensagem que os movimentos de mulheres tentam levar adiante para a transformação do mundo está muito colocado e pautado na solidariedade, na construção coletiva que vai nos direcionar a esse mundo melhor, esse mundo que queremos, que é um mundo que haja justiça social, um mundo que haja igualdade, um mundo que a solidariedade de fato paute as relações sociais. E não um mundo onde a gente vê cada vez mais a desinformação sendo utilizada para dividir, sendo utilizada para polarizar afetivamente e, principalmente, sendo usada para que as mulheres se autodestruam. Então, eu acredito muito na força da auto-organização das mulheres e acredito muito na força da auto-organização e da organização da classe trabalhadora, enquanto
esse caminho que vai transformar esse mundo em um mundo com justiça social. Hoje a aula foi sobre como a comunicação e o feminismo se encontram, com Iana Aguiar e pesquisadora.